Você faz isso todos os dias, sem esforço, sem perceber. E à primeira vista parece inofensivo. Não dói, não causa desconforto imediato, não dispara nenhum alarme consciente. Mas, no nível mais profundo do seu corpo, esse hábito aciona algo antigo, primitivo e perigoso. Um estado de emergência biológica. Não é exagero, não é metáfora. É o mesmo mecanismo que manteve seus ancestrais vivos quando a sobrevivência estava em risco. A diferença é que hoje ele está sendo ativado sem ameaça real, e o seu corpo não sabe disso. O problema não é o hábito em si, o problema é a frequência, a repetição diária. O ambiente moderno ensinou o seu corpo a interpretar sinais normais como perigos constantes, e sempre que isso acontece, ele reage da única forma que conhece, priorizando a sobrevivência imediata, mesmo que isso custe a sua saúde a longo prazo. Você pode se sentir produtivo, funcional, até saudável, mas por baixo dessa sensação, sistemas inteiros estão sendo reprogramados para operar em modo de defesa. Para entender o que está acontecendo, você precisa esquecer por um momento a ideia de que seu corpo evoluiu para conforto. Ele não evoluiu. Ele evoluiu para sobreviver à escassez, frio, fome, ameaça e imprevisibilidade. Cada reação interna sua foi moldada em um mundo onde comer, descansar e se mover eram decisões críticas. Quando você repete esse hábito diário específico, o seu corpo interpreta o sinal como um aviso claro. Algo está errado no ambiente. E quando o ambiente parece hostil, a biologia muda. O primeiro sistema a reagir é o hormonal. Em segundos, mensageiros químicos começam a circular pelo seu sangue. Eles não perguntam se você está seguro, não analisam contexto social. Eles apenas executam um protocolo antigo. A prioridade deixa de ser reparo, equilíbrio e regeneração. O foco passa a ser energia rápida, atenção elevada e contenção de danos imediatos. É aqui que a emergência começa. E ela não acontece uma vez, ela acontece todos os dias, sempre que você repete o mesmo padrão. Talvez você acredite que emergência biológica só acontece em situações extremas, acidentes, doenças graves, traumas. Mas o corpo não funciona com essa lógica racional. Ele responde a padrões. Se um mesmo sinal aparece diariamente, ele se torna verdade biológica. O hábito que você considera normal está ensinando o seu sistema nervoso a permanecer em estado de alerta crônico. E alerta constante não é energia, é desgaste. Um desgaste silencioso, acumulativo, difícil de perceber até que os efeitos se tornem impossíveis de ignorar. Nesse estado, o corpo começa a fazer escolhas internas, e nenhuma delas foi feita pensando em longevidade. Digestão se torna menos eficiente, processos de reparo celular são adiados, a sensibilidade à saciedade diminui, o armazenamento de energia passa a ser priorizado. Gordura não é falha, gordura é proteção. Para um corpo em emergência, armazenar é sobreviver. E quanto mais você repete o hábito, mais o corpo reforça essa estratégia, mesmo que externamente você esteja tentando ser saudável. Existe um mito popular de que esse hábito é inofensivo, até recomendado. Ele foi normalizado por rotina, conveniência e repetição social. Mas o seu corpo não se adapta culturalmente, ele se adapta biologicamente. E biologicamente, o sinal que você envia todos os dias é interpretado como instabilidade energética. O resultado é um organismo que nunca entra completamente em modo de recuperação. Você dorme, mas não restaura. Você come, mas não regula. Você descansa, mas não reequilibra. Com o tempo, essa emergência silenciosa começa a se manifestar de forma sutis. Pequenas quedas de energia, dificuldade de foco, fome em horários estranhos, acúmulo de gordura em regiões específicas, inflamação de baixo grau.
Nada disso parece grave isoladamente. Esse é o perigo. O corpo está compensando, ele está segurando as pontas. Mas compensação não é solução, é apenas adiamento. E todo adiamento biológico cobra juros. O mais inquietante é que você pode estar reforçando esse estado achando que está fazendo o certo. Você pode estar seguindo conselhos comuns, amplamente aceitos, que ignoram completamente como o corpo interpreta frequência e contexto. O hábito diário não é analisado isoladamente, ele é somado, dia após dia, o mesmo sinal, o mesmo alerta, a mesma resposta interna, até que o corpo pare de pedir permissão e simplesmente se reorganize em torno da emergência. Quando isso acontece, sair desse estado se torna mais difícil. Não impossível, mas exige consciência. O corpo precisa receber sinais claros de segurança, precisa entender que não há ameaça, que há previsibilidade, que há pausa. Enquanto isso não acontece, ele continuará priorizando sobrevivência sobre desempenho, proteção sobre eficiência, armazenamento sobre equilíbrio. E você continuará se perguntando por que, apesar de fazer tudo certo, algo parece sempre fora do lugar. A boa notícia é que esse processo não é irreversível, ele é adaptativo. O mesmo corpo que entrou em modo de emergência pode sair dele, mas isso exige que você identifique o hábito pelo que ele realmente é, um gatilho biológico diário, não um detalhe, não uma preferência, um sinal, e sinais repetidos moldam sistemas inteiros. Antes de qualquer solução, é preciso enxergar o mecanismo, porque o corpo não muda com força de vontade, ele muda quando o ambiente muda. Nos próximos minutos você vai entender exatamente qual é esse hábito, por que ele dispara essa resposta tão profunda e o que pequenas mudanças podem fazer para desligar esse alarme interno. Nada radical, nada extremo, apenas ajustes que falam a língua da biologia. Porque quando o corpo entende que o perigo passou, ele faz algo extraordinário. Ele começa a reparar, equilibrar e liberar o estado de emergência que nunca deveria ter se tornado rotina. O hábito é simples, tão simples que quase ninguém questiona. Você faz isso logo ao acordar ou mantém por horas seguidas ao longo do dia. Não exige esforço físico, não envolve comida diretamente, não parece agressivo, mas biologicamente ele envia um sinal claro ao seu corpo: instabilidade energética constante. Esse hábito é passar longos períodos sem comer enquanto mantém alta demanda mental e estímulo contínuo. Não é o jejum consciente, não é estratégia, é omissão alimentar combinada com estresse mental. Aqui está a quebra de crença. Ficar muitas horas sem comer enquanto você consome informação, toma decisões, responde estímulos e mantém o cérebro em alerta não é descanso metabólico. Para o seu corpo, isso não é jejum inteligente, é escassez imprevisível. O cérebro consome energia o tempo todo. Quando essa energia não chega de forma estável, o corpo ativa o mesmo protocolo usado em períodos de fome real. O problema é que no mundo moderno, a fome vem acompanhada de pressão, não de repouso. Em ambientes ancestrais, não comer significava economia de energia. Hoje, não comer geralmente acontece enquanto você trabalha, se desloca, consome telas e exige performance. Essa combinação nunca existiu durante a evolução, e o corpo não sabe interpretá-la corretamente. Ele apenas entende uma coisa: alta demanda sem reposição. Resultado: ativação intensa do eixo do estresse, liberação de cortisol, mobilização de reservas, supressão de funções que não são essenciais para sobreviver às próximas horas. Nesse estado, o corpo começa a quebrar tecidos para manter o cérebro funcionando. A glicose precisa vir de algum lugar. Se não vem da alimentação, ela vem do armazenamento. E quando o armazenamento imediato acaba, ela vem da conversão de estruturas internas.
Isso não acontece de forma dramática em um único dia, acontece lentamente, dia após dia. Sempre que você repete o padrão, reforça a mensagem: o ambiente é imprevisível, prepare-se. É por isso que muitas pessoas que pulam refeições regularmente sentem picos de energia seguidos de quedas bruscas. Não é força de vontade, é bioquímica. O corpo libera adrenalina para manter você funcional, mas a adrenalina não é combustível sustentável, ela é um empréstimo, e todo empréstimo biológico precisa ser pago. O pagamento vem em forma de fadiga, fome desregulada, irritabilidade e, com o tempo, resistência hormonal. Outro mito comum é acreditar que esse hábito treina o corpo a funcionar melhor. Na verdade, ele treina o corpo a desconfiar, a se proteger, a armazenar quando pode, a economizar quando possível. É por isso que, paradoxalmente, pessoas que passam longos períodos sem comer de forma não planejada tendem a ganhar gordura com o tempo, mesmo ingerindo menos calorias. O corpo aprende que precisa se antecipar à escassez. A emergência biológica não se manifesta como dor imediata, ela se manifesta como adaptação silenciosa. O metabolismo desacelera onde pode, a digestão perde eficiência, a sensibilidade à insulina diminui, a inflamação de baixo grau aumenta. Tudo isso acontece abaixo do seu radar consciente. Você só percebe quando o corpo começa a resistir às suas tentativas de controle. Quando comer menos já não funciona. Quando dormir mais não resolve. Quando o esforço parece render cada vez menos. A parte mais perigosa desse hábito é que ele é socialmente elogiado. Pular refeições virou sinônimo de disciplina, de produtividade, de autocontrole. Mas o corpo não entende valores culturais. Ele entende disponibilidade, ritmo, previsibilidade. Um ambiente previsível permite relaxamento biológico. Um ambiente caótico exige defesa. E sempre que você impõe escassez alimentar em meio a estímulo constante, você está ensinando o corpo a permanecer em guarda. A saída não é comer o tempo todo, nem abandonar qualquer forma de jejum. A saída é coerência biológica. Se você vai passar horas sem comer, o corpo precisa de sinais de segurança. Baixa demanda, descanso, ritmo lento. Se você vai exigir foco, decisões e estímulo, o corpo precisa entender que há energia disponível. Não é sobre quantidade, é sobre contexto. O erro não está no intervalo, está na combinação. Uma microsolução simples começa com sincronização. Em vez de longos períodos de omissão alimentar durante alta atividade mental, introduza um pequeno sinal energético estratégico. Não uma refeição pesada, não açúcar, algo que comunique estabilidade. Proteína leve, gordura moderada. Algo que diga ao corpo, não estamos em escassez. Esse sinal é suficiente para reduzir a ativação do eixo de emergência sem interromper completamente processos adaptativos. Outra mudança poderosa é reduzir estímulo durante períodos sem comer. Menos telas, menos decisões, mais silêncio, mais movimento leve. Isso aproxima o contexto moderno do contexto evolutivo. O corpo entende padrões. Quando o padrão faz sentido, ele coopera. Quando não faz, ele resiste. A maioria das pessoas tenta controlar o corpo com regras. O corpo responde melhor a ambiente. Quando esses ajustes são feitos, algo interessante acontece. A fome se torna mais clara, a energia se estabiliza. O armazenamento deixa de ser prioridade. O corpo começa a sair lentamente do modo de emergência, não porque você o forçou, mas porque você parou de confundi-lo. Esse é o ponto central. O corpo não está quebrado, ele está respondendo exatamente ao que você mostra todos os dias. Entender isso muda completamente a relação com hábitos diários. Eles deixam de ser escolhas isoladas e passam a ser sinais biológicos contínuos. Cada repetição ensina algo, cada rotina constrói uma resposta.
Quando você alinha comportamento, alimentação e demanda, o corpo deixa de lutar contra você. Ele trabalha a seu favor. E quando a emergência biológica se desativa, processos de reparo, equilíbrio e clareza começam a retornar. A maioria das pessoas só percebe esse mecanismo quando o corpo já gritou: dor, doença, exaustão. Mas você não precisa esperar por isso. Os sinais sempre vêm antes, e agora você sabe interpretá-los. O hábito diário que parecia inofensivo não precisa ser eliminado. Ele precisa ser contextualizado, ajustado, tornado coerente com a biologia que você carrega há milhares de anos. Seu corpo não quer perfeição, ele quer previsibilidade, segurança, ritmo. Quando esses elementos estão presentes, ele relaxa. Quando não estão, ele entra em emergência. A escolha acontece todos os dias, nos detalhes. E a diferença entre desgaste silencioso e equilíbrio sustentável raramente está em algo extremo. Ela está em entender como o corpo lê o mundo que você construiu ao redor dele.